Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. E hoje compartilhar com vocês mais uma reflexão de como eu cheguei à conclusão de que João foi o principal responsável pela morte de Jesus, o principal culpado. Foi por causa de João que Jesus foi levado à morte. E eu cheguei a essa conclusão lendo o livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 28, onde Jesus vai falar sobre a última ceia dele com os discípulos. Então ele vai dizer assim: a seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E esse aqui é o versículo que Jesus ele está basicamente confessando que João é responsável pela morte dele. Por quê? Porque ele vai dizer assim, preste atenção no que ele vai dizer. Ele vai dar o cálice para os discípulos beberem e vai dizer que aquele cálice que os discípulos estão bebendo é o sangue dele, que é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Por que Jesus fala isso, senhoras e senhores? Porque quando João pregava a respeito de Jesus, que era um falso profeta, dava falso testemunho a respeito de Jesus, ele dizia que Jesus era o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Só que o cordeiro na lei judaica é o animal que é escolhido por ser sagrado, né? Por não ter culpa nenhuma, e ele é usado para ser morto na Páscoa para a remissão do pecado dos judeus. Quando João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, quando Jesus passa perto de João e João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está colocando uma responsabilidade sobre Jesus de morrer pelo pecado de todas as outras pessoas. E por que isso é uma ameaça para Jesus? João é o culpado da morte de Jesus. Porque Jesus várias vezes tentou mostrar para João que ele não era o filho de Deus, que ele era o filho do homem, que ele era profeta, que ele não veio como rei, que ele veio como profeta. Quando João estava se batizando as pessoas para arrependimento dos pecados, certo? E as pessoas confessavam com ele seus pecados e se batizavam para arrependimento dos pecados, Jesus fez questão de ir até João para poder se batizar com João, mesmo sabendo que o principal motivação, né, o principal objetivo do batismo de João era para arrependimento dos pecados. Ora, se Jesus foi batizar com João para arrependimento dos pecados, significa que Jesus tinha pecado. Se Jesus tinha pecado, e certamente tinha, como ele dizia que era filho do homem, um mero pecador, um mero profeta, ele não poderia ser o cordeiro, porque o cordeiro que tirava o pecado, primeiro, tinha que ser um animal, e segundo, não poderia ser pecador, não poderia ser pecado, não poderia ter pecado, tinha que estar puro. Não poderia ter pecado, tinha que estar puro. Portanto, Jesus não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele não era um cordeiro, ele não era um animal. Segundo, porque ele não era santo, ele era pecador. E o cordeiro era um animal e não tinha pecado. Certo? Então, João anunciava Jesus como o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, colocando Jesus como se fosse um animal pronto para ser abatido, pronto para ser morto pelo o perdão do pecado de todas as outras pessoas. Certo? Tanto que Judas, quando vai trair Jesus, né? Judas vê Jesus confessando diante do tribunal, eles perguntando para Jesus se Jesus é filho de Deus. Jesus diz: não, eu sou o filho do homem, né? Aí ele diz que o filho do homem vai sentar à direita do Todo-Poderoso, ou seja, o profeta vai sentar à direita do Todo-Poderoso. Ele vai diz: não, você está blasfemando, vai e condena ele. Mas a todo momento ele rejeita ser filho de Deus, ele diz que ele é filho do homem. Ou seja, que ele é um mero profeta, mesmo sabendo que os profetas ali não têm boa fama, justamente por causa de João, né? Jesus disse para Pedro: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante de Deus. Pedro nega Jesus, certo? Jesus diz para os discípulos dele: não jure, porque se você jurar, você ficará obrigado pelo que jurou. Diga sim, sim, não, não. Pedro faz questão de jurar 3 vezes que não conhece Jesus, enquanto Jesus pediu para ser testemunho dele. Justamente por quê? Porque quando foram acusar Jesus de que Jesus tinha dito que destruiu o templo de Jerusalém em 3 dias, né? João era para ser o testemunho que ia estar lá para dizer assim: não, Jesus era só um profeta, ele não é filho de Deus, entendeu? Ele dizia que destruía o templo, mas não o templo sagrado de pedra, mas sim destruir a forma como as pessoas estavam, né, relativizando o pecado, relativizando a lei, né? Porque ele dizia: eu vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir a lei, não para abolir a lei. Qualquer um que falar no aspecto mínimo da lei está culpado pela lei, certo? E João estava culpadíssimo pela lei.
Justamente por quê? Porque ele era profeta, ele não tinha o direito de substituir a lei, porque a lei dizia o seguinte: todo pecador deve ir ao templo de Jerusalém, a lei que Moisés decretou como perpétua, deve sacrificar o animal para perdão dos pecados, enquanto sacrifica o animal, confessa o seu pecado para o sacerdote. João invertia a lei porque ele fazia as pessoas irem até ele, confessarem os seus pecados para ele, que não é sacerdote, é profeta, certo? E, em vez de estabelecer o sacrifício de animais para perdão e arrependimento dos pecados, que é o sangue que traz o arrependimento, ele pega e coloca o batismo para arrependimento, certo? Então, senhoras e senhores, João era uma das maiores pedras no sapato de Jesus, assim como Pedro também. Porque Jesus dependia deles para ser testemunha, tanto que Jesus, senhoras e senhores, ele, antes dele ter a última ceia com os discípulos dele, estava justamente na casa daquele leproso chamado Simão, certo? Leproso, que ele inclusive falou: eu vou curar você da sua lepra aí, vou te tornar puro, mas como testemunho meu, você vai até o templo e oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Ou seja, como pecador pobre, você vai lá e oferece o sacrifício de animais para perdão dos pecados, certo? Mas João, ele traz uma nova aliança que não tem nada a ver com a nova aliança que Jesus disse. Porque, veja bem o versículo, eu vou ler de novo para você entender. Porque isto é o meu sangue e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte: bom, vocês são discípulos de João, vocês me conhecem como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu vou dizer para vocês, já que eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, esse cálice aqui é meu sangue que vai ser derramado. Já que eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue que vai ser derramado hoje, que é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que vai retirar o pecado de vocês. O que Jesus estava querendo dizer? Eu não vim para cumprir a lei, para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Do mesmo jeito que o cordeiro, no passado, era o que retirava o pecado, o sangue do cordeiro que remia o pecado, da mesma forma, esse é o sangue da nova aliança, é o sangue do cordeiro. Portanto, eu não posso ser cordeiro. Por quê? Porque, primeiro, eu sou pecador. Segundo, eu não sou um cordeiro, eu não sou um animal, eu sou um ser humano. E o cordeiro justamente tem que morrer para que não morra ser humano. Porque a morte do cordeiro simboliza também a misericórdia de Deus, porque o pecado traz morte, o ser humano deveria morrer. Portanto, o animal morre no lugar dele. Deus prefere matar um animal inocente para que o ser humano não morra, mesmo sendo culpado, um sistema onde o pecado é morte, gera morte. Entende, senhoras e senhores, como é simples entender isso? Então, quando Jesus diz: porque o meu sangue é o sangue da nova aliança, e as pessoas veem ele como cordeiro, ele está querendo dizer o seguinte: a nova aliança não mudou. A nova aliança não é um homem morrer pelo pecado de muitas pessoas e acabou o pecado. O sangue da nova aliança que vai ser derramado hoje é semelhante ao sangue do passado, que era derramado para perdão dos pecados, é o sangue do cordeiro. Por quê? Porque todos viam ele como um cordeiro. Ele está querendo dizer o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol, as coisas não mudaram. Antes você sacrificava o cordeiro para perdão dos pecados. Um animal que não tinha pecados. Certo? Hoje você vai sacrificar a mim, que é anunciado por João para vocês como se fosse o cordeiro. E eu estou dizendo que o meu sangue hoje, sendo de cordeiro, é o sangue da nova aliança, porque as coisas não mudaram. Porque o sangue da nova aliança é o sangue do cordeiro. Eu não sou cordeiro. Eu vou morrer hoje porque João pregou basicamente um alvo nas minhas costas. Certo? Porque agora eles estão achando que eu sou rei dos judeus. Porque a besta do Pedro acha que eu sou filho de Deus. Enquanto eu estou gritando aos quatro cantos que eu sou filho do homem. Quero ensinar a minha justiça para vocês. Vocês, além de fazer ela de forma errada, porque eu pedi para fazer em secreto, ainda fazem em alto e em bom tom para chamar a atenção de todos. Então todos estão vendo o que vocês estão fazendo. As autoridades vão vir atrás de mim, porque vão achar que João está fazendo as coisas porque está cumprindo a minha ordem. E o que João está fazendo é o maior dos pecados. Né?
Porque eu não poderia estar morrendo como cordeiro. Por quê? Porque eu sou pecador. Inclusive, eu fui me batizar com João para arrependimento dos pecados, enquanto João batizava as pessoas para arrependimento dos pecados. E quando eu saí da água, veio o Espírito de Deus sobre mim, dizendo que eu era o filho amado que ele tinha, que foi consagrado como sacerdote pela mãe desde pequeno, que sacrificou rolinhos e pombinhas em meu nome. Então, quando o Espírito de Deus vem como o Espírito de Deus vem como pomba sobre a cabeça de João quando ele está se batizando para arrependimento, vem sobre a cabeça de Jesus quando ele está se batizando para arrependimento dos pecados com João, o símbolo daquele pomba ali foi para avisar João: ei, João, esse filho aqui é o meu filho amado. Ele veio para cumprir a lei, como ele dizia desde o princípio. Por isso, o sacrifício do pobre para arrependimento dos pecados deve ser um pombinho ou uma rolinha. Por isso eu vim em espírito de forma de pombinha. E não o batismo. O batismo não serve para arrependimento dos pecados, e sim o sangue do animal, que vai gerar arrependimento. Certo? Então Jesus a todo momento estava dizendo: eu sou filho do homem, eu não sou filho de Deus, eu não vim para ser rei. Eu não sou a ira vindoura, porque eu vim para cumprir a lei. Eu não sou a ira vindoura, como o João está dizendo, porque eu vim para cumprir a lei. E o primeiro pecado que trouxe a morte sobre o mundo foi a ira, lá com Caim e Abel, que matou seu irmão por causa da ira. E Deus disse para ele ter domínio próprio, porque se ele tivesse domínio próprio e se comportasse bem, ele seria aceito. Mas que controlasse a ira, porque a ira foi a primeira causa da morte. Então, eu sou apenas um filho do homem, eu sou apenas um profeta. E mesmo que eu fosse rei, eu não viria trazer o maior pecado que trouxe a morte, que é a ira. Então não poderia ser a ira vindoura que João prega. Certo? Até porque eu sou filho do homem, eu sou profeta. Certo? E como o profeta Isaías profetizou, o filho do homem, ele jamais iria dar gritos e vozes altas pelas praças e pelas ruas. Eu peço para vocês fazerem tudo em segredo, vocês fazem tudo aos berros, para todo mundo ver, querendo ser vistos pelos outros. Aí as autoridades vão achar que eu sou o líder de vocês, que estão descumprindo a lei, descumprindo a ordem, e vão vir atrás de mim, achando que eu sou o quê? Filho de Deus, enquanto ele se confessava ser filho do homem, ou seja, ser profeta o tempo todo, não dizendo que era rei. Certo? Tanto que Judas vai reconhecer, depois que vê ele lá no Sinédrio, dizendo que era filho do homem, vai reconhecer que ele tinha traído ele, mas ele era inocente, tinha entregado inocente, porque ele está sendo preso como filho de Deus, como rei, porque João anunciava ele como Messias, filho de Deus como rei, mas ele na verdade se assumia profeta. Então a morte de Jesus, ela foi causada por causa de João, por causa do falso testemunho de João, das falsas práticas de João, né? Por causa da covardia dos seus discípulos. Então, senhoras e senhores, é muito fácil entender isso, né? Porque, veja bem, Jesus de fato não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir. Tanto que ele diz: o sangue meu que está sendo derramado hoje é o sangue da nova aliança. Então, se o meu sangue é o sangue da nova aliança e vocês me verem como cordeiro, quer dizer que a nova aliança que eu vim trazer era o sacrifício do cordeiro para arrependimento dos pecados, e não sangue humano. Certo? Porque João chamava ele de Cordeiro de Deus, mas ele não poderia ser o Cordeiro de Deus. Porque ele disse que veio para cumprir as escrituras a respeito do que estava escrito sobre o Filho do Homem. Era exatamente o que os profetas diziam a respeito do Filho do Homem. Ele veio para trazer a ordem, trazer a lei novamente. Qual lei? A lei de Moisés, que inclui o sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar a lei do sábado, não cobrar juros, né? Circuncisão e todas as outras mais. Por isso João foi o principal responsável pela morte de Jesus.